bem-vinda para a nossa reflexão de hoje, dia 5 de novembro de 2023, domingo, solenidade de Todos os Santos. Sim, no calendário nós vamos encontrar, no calendário civil, nós vamos encontrar que o dia de Todos os Santos foi dia 1º de novembro, mas no Brasil nós celebramos no domingo, para que possamos celebrar, recordar, festejar com alegria os santos que marcaram as nossas vidas, que marcaram a caminhada da nossa igreja. Se você fizer o elenco dos santos que você conhece, que você sabe o nome, você vai ver que é uma lista muito pequena, por mais que você conheça. Por quê? Porque uma coisa é ter o diploma de santo expedido pelo Vaticano, depois de um processo de canonização, no qual foi reconhecido uma virtude heróica, ou foram reconhecidos milagres para esta pessoa, então recebe lá o diploma de santo e pode ter até um altar para ele numa igreja ou numa comunidade. Mas a quantidade de pessoas santas é infinitamente maior do que aquela lista que você sabe, e até mesmo do chamado Santoral Romano, onde estão lá todos os diplomados pelo Vaticano. Então, a primeira coisa que nós temos que mudar a nossa concepção é de que santo é aquele que faz milagre. Você não precisa fazer milagre para ser santo. E outra coisa, outro conceito que muitas vezes é errado também, é que o santo é aquele que não tem pecado nenhum. Porque quando nós vamos observar a vida desses vários que receberam o diploma lá do Vaticano, nós vamos ver que foram grandes pecadores. A diferença é que em algum momento eles deixaram que a graça os invadisse e começaram a ter uma vida coerente. Por isso, a primeira leitura de hoje, tirada do livro do Apocalipse, nos ajuda a compreender o que significa santidade. Na primeira leitura, fala de santidade que não é fazer milagre, que não é ter grandes devoções, que não é ter uma vida separada do mundo, mas estar no mundo sabendo qual é o seu destino. Transitar pelas várias situações do mundo sem perder o rumo. A leitura do Apocalipse de hoje, então, fala de um número muito grande. Aliás, fala de dois números. Em primeiro lugar, o famoso 144.000, que é um número simbólico. Não é um número exato, como alguns até pouco tempo atrás acreditavam que seriam somente 144.000 os que iriam para o céu. Isso é uma interpretação errônea do Apocalipse. 144.000, 12 vezes 12 vezes 1000, ou seja, 12 as tribos de Israel, vezes 12, perfeição, vezes 1000, a perfeição levada ao extremo. Quer dizer que não vai escapar ninguém daqueles que são reconhecidos como dignos da salvação. Deus não vai esquecer ninguém. Mas o texto diz que esses são só das tribos de Israel e que há uma enorme quantidade, incontável, muito, muito superior daqueles que são de outras nações, outras tribos, outras raças e etnias. Então não é somente 144.000. Mas o importante desta leitura é o breve diálogo que vem depois. Quase como uma adivinhação. O anjo pergunta: o que é o que é? Quem são esses daí? Quem são esses que vêm? O vidente, tudo é narrado como se fosse uma visão, diz assim: eu não sei, não tenho a menor ideia. E o anjo diz: estes são os que passaram, permaneceram firmes, perseverantes na grande tribulação. Quando o Apocalipse foi escrito, os cristãos eram perseguidos e muitos deles eram martirizados, mortos, perdiam direitos, perdiam a vida
perdiam tudo. Então havia muitos que desistiam para não sofrer, mas outros eram firmes até as últimas consequências. Estes são os que vieram da grande tribulação. Mas aí tem uma coisa muito engraçada, porque mostra esta grande multidão que está em vestes brancas, sinal de vida, mais do que de pureza, de vida, de ressurreição, de vitória sobre a tribulação. E aí o anjo diz assim: estes são os que vêm da grande tribulação, e presta atenção que coisa engraçada. Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eu não sei aí na sua casa, eu nunca me recordo de a minha mãe ter lavado roupa, muito menos roupa branca, num balde com sangue. Mas o Apocalipse diz assim: lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Será que o autor do livro do Apocalipse está louco? Não, porque ali, neste texto, veste não é a roupa, não é a roupa física, mas é o caráter da pessoa. São as suas opções de vida, é o seu comportamento. E por isso, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e as alvejaram, significa que tiveram toda a sua vida redimida pela sua fidelidade ao Cordeiro imolado, que aliás aparece nos 2 capítulos antes, o Cordeiro imolado mais vivo, que é Jesus Cristo. Então é o comportamento, a vida, as atitudes de uma pessoa que são redimidas. Aquilo que não estava bom é redimido, a vida é purificada pela sua fidelidade a Jesus Cristo, morto e ressuscitado, o Cordeiro imolado. Então vejam, o santo não é aquele que nunca erra, que nunca peca, que não tem defeito nenhum, mas é aquele que tem um destino, que sabe para onde vai, e é a fidelidade a esse destino, em meio a tanta tribulação, tanta dificuldade, e às vezes até em meio aos pecados, mas esta fidelidade é maior, e toda a sua vida é redimida pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, se você busca a santidade, não precisa fugir do mundo, não precisa mudar de vida. Tem muita gente que acha que seria mais santa se tivesse outra vida, se tivesse outra família, se tivesse outra história, se tivesse outro emprego, se tivesse outro marido, se tivesse outra saúde. Você não precisa mudar de vida, você não precisa ser outro, você não precisa ser outra para ser santo ou para ser santa. Aquilo que você já tem na sua vida já é suficiente, já oferece ocasião suficiente para a santidade. Vamos pedir nesta solenidade de Todos os Santos, mais do que a intercessão dos santos, vamos pedir a Deus que nos ajude a seguir o exemplo de tantos irmãos e irmãs nossas que, em meio às tribulações, em meio ao sofrimento, mas também em meio às alegrias, mantiveram-se fiéis a Deus, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Que o teu santo, que a tua santa de devoção te ajude, te ilumine, te sirva de exemplo para tornar também este mundo um lugar melhor, mais justo e mais fraterno.